Olá, cinéfilos! Trouxe os meus comentários sobre Babilônia, o novo filme dirigido pelo vencedor do Oscar Damien Chazelle, de Whiplash, La La Land e do recente Primeiro Homem. Quando foi anunciado Babilônia, com um elenco bastante caprichado que inclui Brad Pitt, Margot Robbie e alguns outros grandes atores e participações menores, a sensação que teríamos era de que regressaríamos a esta era de ouro de Hollywood, carta de amor aos cinemas. Mas será isso mesmo que acontece em Babilônia? O diretor aproveita o pano de fundo da era de ouro de Hollywood para, na realidade, evidenciar os vícios e criticar a indústria do cinema naquele período. A intenção de Damien Chazelle não é exaltar a arte cinematográfica, nem a passagem do cinema mudo para o cinema falado, muito menos o aparecimento de grandes estrelas e de novidades representativas, excitantes, diversificadas dentro da indústria. Mas revelar como Hollywood é na realidade um misto de profano, obsceno, hostil, oportunista, um mundo de excessos e, sobretudo, um mundo de sonhos partidos. E o diretor não demora muito para evidenciar isso para o público. Assim como ele fez em La La Land, em que ele inicia o filme com um prólogo, que é uma cena incrivelmente virtuosa em que evidencia todo o seu talento de diretor, Babilônia também começa a narrativa com uma cena apoteótica. Mas a apoteose dessa cena, diferentemente de La La Land, é para evidenciar a vulgaridade daquele mundo em que nós estamos entrando e que permaneceremos por 3 horas e 8 minutos. No início da narrativa, um elefante é empurrado colina acima em direção a uma festa em uma grande mansão de um desses superprodutores. Ele responde soltando seus excrementos sobre as pessoas que o empurram. E o que parece uma cena repulsiva, crassa ou grosseira, na realidade é a porta de entrada para esse mundo de Babilônia. Porque quando entramos naquela festa, nós vamos ver que o elefante é o menor dos males. Quando as portas da mansão se abrem, estamos dentro de uma orgia hedonista que coloca aquela de olhos bem fechados quase no bolso, quase como se fosse uma versão para adolescentes. Consumo de drogas exagerado, uma tendência da câmera de revelar e evidenciar os despudores, evidenciar a obscenidade que acontece naquele mundo e como nada faz muito sentido nesse mundo de artifícios, nesse mundo de faz de conta. É uma realidade em que não há mocinhos, há apenas tragédias vivas. E o diretor é muito eficiente em transformar o seu filme em um grande mosaico de personalidades que resgatam outras dos primórdios do cinema. Brad Pitt interpreta Jack Conrad, um galã do cinema mudo que tem muita dificuldade em fazer a transição para o cinema falado. Lembra muito Cantando na Chuva, só que aqui com consequências muito mais trágicas, muito mais dolorosas para a vida desse homem que é retratado de uma forma bonachona, é retratado como um sujeito boa praça, mas com muita melancolia e com muita tristeza dentro de si. Enquanto isso, Margot Robbie interpreta Nellie LaRoy. E fala sério, que escolha bacana de nome para personagem, porque ao mesmo tempo que a Nellie LaRoy ela tem uma energia, uma infusão que é caótica, mas ao mesmo tempo é muito atraente e sedutora, ela naturalmente vai ter o rebote disso. Se ela está muito lá em cima, muito efervescente, os momentos de tristeza são muito lá embaixo. E o Damien Chazelle não tenta esconder nenhum, mas pelo contrário, ele utiliza a forma do cinema para tornar a tragédia dessa personagem algo muito mais palpável, quase como um apagar de luzes, quase como um apagar do estrelato. Outros personagens passeiam nesse grande mosaico, como é o caso de Jean Smart. Ela interpreta uma colunista de jornal ou uma colunista de fofocas que tenta mostrar para os personagens que ela não é a vilã. Ela apenas é aquela pessoa que vai fazer aquilo naquele determinado momento porque outras pessoas querem saber sobre a vida dos astros. Jovan Adepo interpreta uma espécie de Louis Armstrong, um homem que faz sucesso em razão de seu talento na música e, assim como Louis Armstrong, conquista o cinema, mas cuja cor da pele acaba se tornando um obstáculo para atingir esse sucesso em uma indústria racista.
E aqui eu tenho um grande parêntese. Eu realmente acho, mas eu realmente acho mesmo, que o Damien Chazelle cometeu um erro muito grave quando, em uma determinada passagem, ele apela ao blackface, que, por mais que ele esteja resgatando uma prática que aconteceu na indústria, ele não deixa de estar repetindo nos dias de hoje. Você ainda tem Lee Jun-lee, que interpreta uma atriz asiática que é, na realidade, inspirada na primeira grande estrela da Ásia em Hollywood, Anna May Wong, cuja bissexualidade também era um tabu naquela época e ela precisava enfrentá-lo. Esse mosaico representativo, você tem Diogo Calvo, que interpreta um homem latino-americano, um homem mexicano, que chega com grandes sonhos na indústria apenas para ver esses sonhos serem esmagados. Mas ao mesmo tempo que ele chega com esses sonhos, ele também é o olhar do espectador. Ele representa o nosso sentimento de fascínio, de ojeriza, de deslumbre, de choque com esse mundo que ele está chegando. Babilônia é um retrato feio, um retrato encardido, mas ao mesmo tempo muito funcional para revelar uma indústria que vende sonhos aos espectadores às custas dos pesadelos de seus artistas, dentro, naturalmente, da lógica proposta por Damien Chazelle. Não é à toa que o seu diretor de fotografia, Linus Sandgren, ele utiliza uma granulação muito acentuada que dá uma aspereza maior para a imagem, torna a imagem bem granulada. Ele utiliza cores saturadíssimas que revelam esse mundo de excessos em uma câmera frenética, uma câmera que não sabe quando parar de se movimentar, uma câmera intensa, apta a capturar cada um desses pequenos momentos. Damien Chazelle ainda é muito exitoso em utilizar o senso de humor em momentos pontuais, como na cena em que o protagonista vai alugar uma câmera e tem muita dificuldade em consegui-la antes do pôr do sol. Os momentos, afugentar esse senso de humor, afugentar esse frenetismo, apenas para se concentrar nos dramas individuais de cada um de seus personagens. Babilônia pode ter sido vendido como uma carta de amor ao cinema, mas na realidade é um filme realista sobre o cinema. Mas não a versão idealizada que tantos outros diretores ao longo dos tempos e ao longo das décadas fizeram. Não uma visão romantizada. Ele faz uma visão realista, uma visão seca, que evidencia o cinema tal como ele foi e, talvez, mas espero que não, como ele ainda é. Ainda que em proporções menores. Babilônia está em exibição exclusivamente nos cinemas e para o filmão do Damien Chazelle eu dou 4 estrelas em 5.